Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más una clase de español. Estamos en la página 140 de nuestro libro de español y hoy nosotros vamos a hablar sobre conjunciones. ¿Qué son conjunciones? Bueno, a veces en la misma frase nosotros tenemos más de una oración. Y para organizar todo, nosotros usamos algunas palabras que va como que unir una oración y otra oración dentro de la misma frase. Estas palabras son llamadas conjunciones. Si ustedes miraren en la página 140, ustedes van a ver que hay algunas conjunciones que nosotros llamamos coordinantes. ¿Cuáles son las coordinantes? Coordinantes son conjunciones que van a unir dos oraciones que se comprenden si nosotros las separarmos. Por ejemplo, si yo te digo, me gusta comer hamburguesa, todos me comprenden. Y si yo digo, me gusta comer papas fritas, todos me comprenden. En la frase de la hamburguesa, también en la frase de las papas fritas. Pero, ¿y si yo quiero unir a estas informaciones? Yo voy a decir que me gusta comer hamburguesa y papas fritas. Este "y" está uniendo las dos informaciones en la misma frase. Son 4 tipos de oraciones coordinantes. Tenemos las adversativas que indican oposición. O sea, voy a decirle en portugués. São duas frases contrárias, mas que estão unidas na mesma frase. Duas orações contrárias unidas na mesma frase. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu gosto muito de morango, mas eu nunca como. Não é estranho eu dizer que eu gosto tanto, mas eu nunca como? Esse mas traz a ideia contrária. En español, nosotros también tenemos el más, pero también podemos usar pero, sin embargo, sino. Bueno, entonces, me encanta la fresa o frutilla, que es igual a morango, pero yo nunca la como. Idea adversa es una oposición, es el contrario. Por eso que yo uso las adversativas. Las copulativas, ellas añaden informaciones. Entonces, cuando queremos acrescentar, añadir, decimos y. Me gusta hamburguesa y papas fritas. Este "e" que ustedes ven aquí, nosotros solo vamos a utilizarlo en una situación. Cuando la próxima palabra empieza con "i". Para no quedar el sonido "i". Tipo, como mis amigas se llaman Marcia y Irene. Para no tener este sonido, cambio para "e". Mis amigas se llaman Marcia e Irene. Estudio inglés y español. Estudio español e inglés. ¿Sí? En oraciones negativas, cuando yo quiero sumar o añadir, acrescentar informaciones negativas. No me gusta comer hamburguesa, tampouco papas fritas. Então, eu falei de duas coisas que eu não gosto, eu estou acrescentando informações, só que dessa vez negativas. No me gusta e tampouco. Las disjuntivas são aquelas que indicam eleição, ou seja, eu estou te dando opções para você escolher uma. ¿Quieres salir ou estar em casa? ¿Quieres beber água ou gaseosa? ¿Quieres ver algo en la tele ou salir a cenar? Então, sempre que nós temos eleição, que eu tenho que escolher alguma coisa, eu uso o. Este "u" aqui que vocês estão vendo é apenas quando a próxima palavra também começa com a letra O, para não ficar aquele som o. Este anillo es plata, ouro. Este O parece que está cantando. Então,
a gente troca por um. Este anillo es de plata o oro. Ficou mais fácil, né? Tanto para falar como é melhor para escutar também. Já sabemos que as adversativas indicam oposição, as copulativas adicionam informações, as disjuntivas indicam escolha. Agora nós vamos ver a explicativa. Explicativa é quando eu digo assim, ou seja é o nosso, ou seja. Eu falei alguma coisa que eu imagino que a pessoa que está me escutando não sabe o que é, e aí eu quero explicar. Es decir, tipo, quer dizer. Olha só, o exemplo aqui, ó. Outra recomendação do governo foi a suspensão das atividades deportivas ao aire livre. Ou seja, hoje não vamos à cancha, à quadra. Então, é o professor falando que por causa do meio ambiente, do clima que está muito ruim, o governo disse que não podia fazer práticas desportivas ao ar livre. Aí ele fala assim, ou seja, quer dizer, ele vai explicar o que significa para eles. Eles não vão subir para a quadra. Beleza? Sobre esse primeiro assunto, quem está com a gente aqui desde o ano passado, lembra que a gente já conversou sobre isso no 6º ano. Mas se você chegou agora, não tem problema nenhum. Tá tudo muito bem explicado aqui, tá bom? Vocês vão ver aqui que nós temos um texto. Vocês vão ler o texto, habla sobre as pilas, porque que é tão importante ter um lugar correto para jogar as pilhas fora. E aí, dentro desse texto, vocês vão buscar um exemplo de adversativa, um exemplo de copulativa afirmativa, copulativa negativa, um exemplo de disjuntiva e um exemplo de explicativa, tá bom? Já procurem por aí, porque a gente vai conversar em sala. Agora, eu já me adianto para deixar com vocês uma outra informação. E não se preocupem, a gente vai fazer esse exercício em sala de aula, tá? Nós temos as conjunções coordinantes, que são as que nós acabamos de ver, elas vão unir e organizar ali duas orações dentro da mesma frase, mas que se eu separar, eu entendo as duas informações. Já as conjunções subordinantes, estas não. Estas aqui, eu também estou organizando duas orações dentro da mesma frase, mas que se eu separo as duas, uma delas fica meio sem sentido, fica difícil de entender. As conjunções vocês vão encontrar aqui nesta coluna de conjunções e locuções. Aqui estão. E os 6 tipos a gente vai encontrar aqui, tá bom? Vou ler aqui passo a passo e vocês vão acompanhando. E se precisar estudar e voltar, voltem quantas vezes quiser para assistir esse vídeo, tá bom? Vamos lá. O primeiro tipo são as causales. As causales indicam causa, motivo, indicam a razão de alguma coisa. Então, salí temprano de la fiesta porque estava muito cansada. Estava muito cansada explica a razão de eu haber salido temprano de la fiesta. Então, porque é uma das principais conjunções de las oraciones, de las conjunciones subordinantes. Pero no hay solamente porque. Hay pues, ya que, puesto que, como, tá bom? Orações concessivas. Concessivas indicam concessão, indica... ele traz um pouco daquela ideia contrária das adversativas, sabe? O que eu posso usar de conjunções? Aunque, por más que, por mucho que. Olha o exemplo. Aunque no sé en la cancha, nuestra clase será muy buena como siempre. Ou seja, mesmo que a gente não vá até a quadra, ainda que, porque aunque marca aí. Aunque significa ainda que. Aunque no sé en la cancha, ainda que a gente não vá para a quadra, a aula vai ser muito boa. Por mais que, por muito que, são outras possibilidades aqui para trazer essa ideia de que se abre mão de algo. Tá bom? De ser contrário. Ideia contrária também. Condicionais indica hipóteses, indica condição. O que eu posso usar aí de conjunção? Sí, siempre que, quando, a no ser que.
Ejemplo, si todos nos respetáramos el medio ambiente, eso no pasaría. Las consecutivas são aquelas que indicam consequência. Então, ele estava muito retrasado, assim que me fui. Ou seja, por que eu fui embora? A pessoa que eu estava esperando estava tão atrasada que a consequência disso é que eu não esperei, eu fui embora. Então, essas conjunções que aparecem aqui, luego, assim que, por lo tanto, de maneira que, de modo que, todas elas indicam que a próxima frase ela é uma consequência de algo que já aconteceu, tá bom? Na primeira frase. Finales. Finales é para quê? Com que finalidade que essa ação da primeira oração foi feita. E aí eu tenho as conjunções para que, a fim de que. Eu estudio mucho para ter buenas notas. Então, qual que é o meu objetivo? Para que eu estudo tanto? Então, meu objetivo é a minha finalidade e por isso eu uso essas conjunções. E a última, as temporais são aquelas que indicam tempo. Indicam tempo enquanto, tão pronto como é tão rápido como, assim que, tá? Cada vez que. Ejemplo, las estaciones de monitoreo decretan esta medida cada vez que la contaminación está entre 300 e 499 microgramas. Ou seja, é o momento, quando que eles vão decretar que não pode subir para a quadra para ter aula? Toda vez que a contaminação, ou seja, a poluição estiver muito, muito alta. E eles vão medir e vão dizer. Então, é o momento em que isso acontece e essa conjunção vai trazer isso. Tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso na aula. Na nossa aula, eu vou tirar dúvidas, beleza? Usem a videoaula para estudar. Ficou em dúvida? Volta, assiste de novo, vai acompanhando, tá bom? E a dúvida que ficou, anota ali no cantinho, que eu vou tirar dúvidas e os exercícios a gente faz na sala. Combinado? Pessoal, um grande beijo e hasta la vista!